Olá, a gente vai estar dando continuidade aqui, né, ao nosso slide. A gente vai estar falando ali sobre liderança, né? A liderança ela tem alguns objetivos aí, né? E o objetivo da liderança maior é com que os seus subordinados, né, realizam suas atividades pela sua influência. E que o líder, né, eles são classificados aí em vários tipos aí que a gente vai estar mostrando também, tá? Então, assim, o objetivo do líder é o quê? Exercer a influência de um determinado grupo de pessoas, a fim que ela faça o que ele deseja. Porém, esta influência ela não deve ser coercisa e por meio de poder de um cargo, obrigando com que as pessoas realizem as suas atividades. Então, o líder ele tem que mostrar, né, aos seus subordinados a importância de realizar tal atividade. Então, ele tem que oferecer um meio de trabalho que possa todos, né, estar desenvolvendo as suas atividades por vontade própria, né? Eu não posso estar obrigando ali o profissional a estar desenvolvendo suas atividades. E todo líder ele deve ser servidor para os seus funcionários, né? Estimulando e dando a eles, né, sua devida importância, sabendo medir seus atos e decisões, pois poderão influenciar em todo o trabalho da equipe, então todo o resultado da sua equipe. Então o líder ele deve possuir amor por seus comandos, mas este amor não é apoiando os sentimentos, e sim sabendo o que, gente? Os comportamentos, como cuidar, ajudar, elogiar e corrigir aí também. Então, a gente, como eu falei, a gente tem vários estilos, né, de liderança. A gente tem a liderança autoritária, a liderança liberal, a liderança democrática aí também, tá? Então, cada uma delas representa um tipo de líder. Então, a liderança autoritária é a ênfase centrada no líder. Então, o líder ele fixa suas diretrizes sem qualquer participação do grupo, né? Então, assim, ele não escuta o grupo, ele não ouve o grupo, né? Ele não ouve a opinião. Então, ele faz o quê? Ele dá ordens e quer que todas as ordens elas sejam cumpridas, independente da opinião do colaborador, né? Do profissional ou não. A gente tem o líder liberal, né? A ênfase nos insubordinados, eles preferem ouvir somente, né? Esses líderes liberais, eles só ouvem os insubordinados, eles não têm atitude própria, eles não têm opinião própria, e há uma liberdade completa para decisões grupais ou individuais, com a participação mínima do líder. Então, aí, os líderes, né, liberal, eles quase não atuam aí a questão da sua opinião. Então, ele só ouve mesmo o colaborador, tá? Ele tem uma participação mínima aí em relação às suas atividades. A gente tem os democráticas, né? Os líderes, muito democrática, em a ênfase no líder e nos subordinados. Então, assim, os líderes democráticos são aqueles líderes que eles fazem reuniões, ele quer ouvir as opiniões dos colaboradores, as reuniões, né, as opiniões dos profissionais, ele para ouvir, né, ele faz com que o próprio grupo ele esboça, né, as providências e as técnicas para atingir um alvo só. Então, o líder democrático é aquele líder que trabalha em grupo. Ele sabe que ele é o líder, né? Que ele vai tomar a decisão final, porém ele não vai deixar de não ouvir quem? Os profissionais, né? Então ele faz geralmente reuniões, ele faz grupos, ele toma decisões, né? Perante o quê? A maioria ali do grupo, e ele, tendo também, sendo líder, ele interfere aí nessas decisões. E as características do líder, né? Respeitar e confiar a sua equipe, né? Um líder ele tem que saber manter o respeito aí, sabendo ouvir, reconhecer, né? Sua equipe, reconhecer cada aí colaborador. Saber ouvir e orientar, deve ouvir atentamente as sugestões e questionamentos de sua equipe para poder o quê? Analisar as informações. Então, eu vou ouvir minha equipe, eu vou ouvir o meu grupo, para quê? Para eu tomar uma decisão, para essa decisão que eu for tomar, ela me dá um resultado satisfatório, né? Não deixando dúvidas sobre os objetivos traçados, que o objetivo vai ser um só. Então, eu vou saber ouvir a minha equipe.
ter empatia, né? Deve entender a sua equipe, seus valores pessoais, dificuldade, né, de cada um. E é um trunfos, né, existência e contribuir para o crescimento de todos. Ser motivado, né, deve ser resistente à frustração, saber persistir, né, nos objetivos e ideais, saber dar importância, não foi dessa vez, mas no próximo equipe a gente vai conseguir, né, saber motivar as equipes. E para atingir o que? Os resultados. Então, assim, um bom gerente, um bom líder, né? Uma boa chefia, ela deve estar ciente que todos os objetivos, muitas vezes, são muito desafiadores. E desta forma, deve ter um dom de comunicação para quê? Para motivar sua equipe e dar exemplo de buscas das metas, né? As metas traçadas. Ser inovador. Deve buscar constantemente novas formas de realizar as tarefas existentes, né, para que permaneçam atrativas e proporcione maior satisfação durante o trabalho de todos os envolvidos. Ser flexível, né, um bom líder, um bom gerente, né, uma boa chefia, precisa saber quando se deve apertar, quando se deve chamar a atenção ali da sua equipe, mas também ele tem como saber, né, soltar aí a sua equipe, tentar fazer aí um equilíbrio. Precisa ser respeitado e não temido, né? Eu não posso ser aquele lirinho que eu não vou ouvir, eu não sei, eu estou sempre certo, eu estou sempre certo. Não, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que ser flexível em realização, né, do meu grupo, né, dos colaboradores. Então, ele deve saber lidar com a autoridade que possui, né? Porém, manter o seu respeito com toda a sua equipe. Persistir em suas opiniões e estratégias, mas ceder quando perceber que obteve contribuições positivas e seus liberados. Ser um bom planejador estrategista, deve saber planejar as ações do dia, da semana, do mês, identificar aí a dificuldade aí de cada profissional, de cada trabalhador, né, que for encontrar aí na sua equipe, para obter um resultado melhor, em questão de quê? Em menos tempo possível. Saber delegar, né, um bom líder, ele precisa distribuir as funções, não adianta eu estar lá 10 profissionais no meu setor e desses 10 profissionais, né, ninguém está sabendo o que vai fazer, todos vão fazer a mesma coisa, então eu tenho que saber delegar, eu tenho que saber, né, falar a importância que cada profissional ele vai estar exercendo ali, tá? Porque aí, com isso daí, a gente vai estar tendo um bom resultado e chegando aí ao objetivo final. A gente tem a estrutura organizacional, né? As principais características da organização, elas são a divisão do trabalho, especialização, hierarquia, distribuição de autoridade da responsabilidade e o racionalismo, tá? A divisão, ela tem por objetivo imediato, né? É fundamental de qualquer tipo de organização, que é a produção. Para ser eficiente a produção, deve se basear na divisão do trabalho. É como eu falei, a gente não precisa ter 10 funcionários e desses 10 funcionários fazendo a mesma coisa. Eu tenho que dividir, né, o trabalho para cada profissional ali, para todos eles estarem desempenhando um papel para a gente estar chegando a um objetivo final. A hierarquia, que a organização ela precisa ser, além de sua estrutura, além de suas funções, né, de uma estrutura hierárquica, cuja missão é dirigir as operações dos níveis que eles estão subordinados, né? Como a gente tem a liderança, a gente tem os subordinados e os subordinados. Então, a gente tem que ter o quê? Uma estrutura aí legal para estar dividindo aí a organização em camadas, em escalas, em níveis, né, de autoridade, tendo superioridade ou inferioridade aí também. E à medida que se sobe na escala hierárquica, aumenta a autoridade do ocupante do cargo. Então, a gente tem ali, né, que é um cargo superior, então, a mim, então ali eu tenho uma hierarquia maior do que a mim. Então, na medida que você sobe a escala hierárquica, aumenta aí o que? A autoridade, né, do cargo. A gente tem a hierarquia da enfermagem. A hierarquia da enfermagem é o enfermeiro, né, tá lá no topo. A gente tem um técnico de enfermagem e a gente tem ali o auxiliar aí de enfermagem. A gente tem algumas leis, né? Vou falar aqui rapidinho para vocês. A gente vai estar vendo em questão em saúde pública, que é a Lei 7.498 de 86, que é o exercício da enfermagem. Cabe ao enfermeiro, cabe ao técnico de enfermagem, cabe ao auxiliar de enfermagem. Então, cabe ao enfermeiro o quê? Privativamente,
planejar, organização, né, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem. E cabe ao técnico de enfermagem, no artigo 10, é o quê? Executar atividades de assistência de enfermagem, né, executadas excetos, né, as privativas do enfermeiro. Então, eu vou realizar todas as atividades de enfermagem, exceto aquelas que não são privativas do enfermeiro. Cabe ao auxiliar de enfermagem observar, reconhecer e descrever os sinais e sintomas ao nível de sua classificação, executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades aí de enfermagem. Então, a gente viu aí nesse slide, né, nessa parte, sobre a importância, né, da divisão do trabalho, né, que é a divisão da hierarquia também da enfermagem, é composta pelo enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. A gente viu sobre a liderança, as características dos líderes, né, porque cada líder ele tem uma característica diferente. A gente viu aí sobre os estilos de liderança, que são as lideranças autoritárias, lideranças liberal e a liderança democrática aí. Cada um tem as suas características, tá bom? Então, a gente tem, né, todo esse objetivo, né, de liderança, que serve para quê? Para influenciar um determinado grupo de pessoas. E a gente viu aí toda essa questão aí de liderança e hierarquia.